Não sei se vai dar para ficar boa aqui a iluminação, mas eu vou aqui fazer um breve comentário sobre uma asneira que alguns neoliberaloides, né, porque eu falo Lloyd de debiloide mesmo, fica repetindo igual um retardado, falando que economia não é um jogo de soma zero. Gente, não faz o mínimo sentido vocês falarem que economia não é um jogo de soma zero. É uma coisa simples. Você está num planeta onde os recursos naturais são finitos. Logo, não existe economia infinita. Logo, ela é finita. A produção de riqueza, ela é finita. Ou ela não é, não existe produção de riqueza ad eterno, tá? Não existe produção de riqueza ad eterno. Você tem um orçamento. Se você tem um orçamento, seja para qualquer coisa que seja, você tem uma restrição. Se você tem uma restrição, você já está colocando finito. Por exemplo, eu ganho vamos dizer que eu ganhe R$ 1.000. Eu só posso consumir esses R$ 1.000. Se eu consumir mais do que isso, eu fico negativo, né? É mais ou menos como acontece com a economia. Eles falam que não é um bolo, não é um jogo de soma zero. A economia, o PIB, que é a produção, é a soma das riquezas produtivas de um país, o que o país produz de riqueza e tal. A economia, o que ele gira. Claro que não é exato, porque são muitas pessoas, mas é um valor aproximado. O PIB é um bolo. Imagine que o bolo seja o PIB, né, de um país. Este bolo ele é repartido em três partes, né? Vou simplificar, é em três partes. Basicamente, é entre os capitalistas, né, sejam eles do mercado financeiro ou eles produtivos, né, fábricas, empresas, enfim, todos, né, que detêm os meios de produção, profissionais liberais e tal. A força laboral, ou seja, os trabalhadores que produzem essa riqueza, né, pequenos empresários são trabalhadores também, mas enfim, são os que produzem e ganham salários, ou seja, os assalariados, vamos assim dizer. E a terceira parte dessa fatia é o Estado, os tributos e impostos, tributos, impostos, cargos, taxas, tudo que é cobrado pelo Estado é uma fatia que o Estado está falando. Você está produzindo isso aqui, você está vendendo isso aqui, comercializando isso aqui, a minha parte é isso. Então o Estado ele pega uma parte dessa riqueza que está sendo produzida. Então isso é um bolo tripartite, fazendo uma simplificação grosseira. Ao final desse bolo, cada um recebe sua parte e consumiu ou guardou, ou que seja, poupou, que seja. Isso é a soma zero. Você já repartiu essas partes. O lucro é o que fica com o capitalista, que é a mais-valia que ele produz, vende, menos os impostos e salários, né? Vamos dizer que você produza chocolate. E metade desse chocolate é feito para pagar impostos e para pagar salários. A outra metade do chocolate é seu. Então essa é a sua fatia. Simplificando isso na metáfora da repartição da riqueza, né? O PIB é a produção da riqueza, né? Então, se você tem uma alta produtividade, tudo, obviamente que há outros fatores, como o país querer atrelar ou não a produção de riqueza ao câmbio, porque talvez você valorizar demais a sua moeda não compensa, não te torna competitivo. Tem tudo isso, mas eu estou falando de uma forma mais simplificada. Então você, poupando isso e reinvestir aquela produção, vai continuar ou vai aumentar, e quanto mais produtivo e competitivo o seu mercado for, ou o seu país for, mais valorizado vai ser sua moeda, a não ser que haja uma interferência do Estado para não valorizar demais essa moeda. Mas aí são outras coisas de macroeconomia que eu não vou entrar. Mas basicamente é isso. Toda economia é um jogo de soma zero. Não existe produção de riqueza infinita. Você tem o PIB mundial. O que é o PIB mundial? O PIB mundial é a produção de riqueza de todos os países do mundo. Vamos dizer que ele esteja estimado em 75, 80 trilhões de dólares, alguma coisa assim. Esse é o total da riqueza que foi produzida no mundo. Obviamente que isso não é um número exato, mas é um número aproximado. É o total de riqueza que foi produzido no mundo. E aí você tem essa repartição dessa riqueza. Quando você fala da desigualdade, da repartição de riqueza,
é quando o Estado deixa, por exemplo, de taxar o rico, o Estado permite que o rico sonegue, porque quanto menos o Estado arrecada, menos ele vai ter para distribuir para a base da pirâmide. Isso num Estado social-democrata, claro, né, que pague subsídios, pague auxílios, né, como Bolsa Família, educação, subsidie a saúde. Esse deveria ser o papel do Estado, né, nessa fatia que ele arrecada, nessa fatia desse bolo que deveria ser arrecada. Então, isso é uma redistribuição. O trabalhador ganha o salário dele, mas ao invés dele pagar na totalidade o ensino, ou a saúde, ou a educação, ou a estrada, o Estado vai lá e subsidia isso. Então, isso é uma forma de redistribuição da riqueza, né, através de serviços públicos, né. É por isso que quando a gente fala que quando há uma concentração demais em riqueza, falta verba para o Estado executar a sua parte no acordo, né, no contrato social, vamos assim dizer, né, porque toda nação é um contrato social. Se você tem uma Constituição, um Commonwealth, ou o que seja, aquilo é um contrato social com aqueles cidadãos daquele país, né? Então é um contrato social. Então é isso, não faz sentido você dizer que a economia não é uma soma de soma zero, porque todos os anos você tem um orçamento, o orçamento é o PIB, e aí você redistribui aquilo, você vai uma parte para educação, uma parte para saúde, uma parte para pagamento de juros e rolagem da dívida, uma parte para pagamento de salários dos professores, outra parte para pagamento de policiais. Tudo isso é parte de um bolo que o Estado arrecadou, entendeu? E o bolo total é o PIB. Se o Estado vai ter mais ou menos condições de redistribuir essa riqueza, vai depender mais ou menos da arrecadação dele. Por isso que às vezes você tem corte orçamental. Então, a economia é um jogo de soma zero, porque não existe economia infinita, né? Se existisse economia infinita, em vez do governo pagar R$ 600, né? Por exemplo, se existe uma produção de economia infinita sem gerar inflação, em vez do governo pagar R$ 600, ele pagaria 6 mil e ninguém mais seria pobre, né? Não existiria pobre, né? Então, é óbvio que não funciona assim. Ela tem suas limitações, a economia tem suas limitações, e é por isso que ela é um jogo de soma zero, entendeu? Essa parte que os liberaloides não entenderam. Essa parte que eles não entenderam. Existe um bolo que se chama PIB e existe a distribuição dessas fatias. Quanto que fica com o Estado, quanto que fica com a força laboral, que são os salários, né? Quanto que fica como que o Estado vai redistribuir essa verba para professores, para médicos, para, sei lá, investir na produção de alimentos, né? Esses subsídios que pagam 400 e poucos bilhões para a agricultura, em teoria, como a agricultura é um setor privado, em teoria, o governo deveria ajudar. Em teoria, na prática a gente sabe que não funciona assim, mas na teoria, esses agentes produtivos, eles deveriam produzir por si só. Eles são agentes privados, não deveriam receber empréstimos com subsídio. Eles não deveriam. Eles deveriam ser capazes de produzir mesmo sem esses empréstimos subsidiados. Mas todos os países subsidiam a agricultura, porque a agricultura é alimento, nenhum país se sustenta sem alimento, né? Você vai ter sempre uma crise social ou alguma coisa parecida se você tiver uma crise alimentar. Então, esse setor ele é muito forte em muitos países por causa disso. Mas é isso. Não faz sentido você dizer que economia não é economia não é soma zero. Ela é soma zero porque existe um orçamento. Não existe orçamento infinito. Existe tanto orçamento das empresas, quanto das pessoas, quanto das empresas, do Estado. Esses orçamentos existem. Quando o governo não consegue trabalhar dentro do orçamento, ele cria moeda para poder fechar o rombo. Quando há déficit, né, o famoso déficit, aquilo ali é o famoso jogar água no feijão. Porque ele não produziu aquela riqueza e ele está introduzindo moeda nova no mercado. E aí, se o governo faz isso muitas vezes, o mercado ele retalia esse governo. Se você não for os Estados Unidos, claro. Retalia esse governo como? Especulação cambial, desvalorizando sua moeda, o que vai gerar inflação e vai gerar descontentamento na população, porque perde poder de compra, né? Ou então ele pede mais juros para rolar a dívida pública. Os juros aumentam. O juros agora está em 13,75.
Então é isso, quando há um descontrole das contas, o Estado gasta de forma irresponsável ou bajula muita gente ou ajuda muita gente que não deveria ajudar, e aí falta dinheiro no orçamento da execução do Estado. E aí o que o Estado tem que fazer? Tem que fazer os famosos cortes no orçamento. Se ele não cortar e ele imprimir dinheiro, isso pode gerar inflação. O mercado dá um backlash ali, dá uma reação contrária, porque o governo não cumpre o orçamento, e aí sua moeda ficar desvalorizada, né? E acabar gerando inflação, perda de poder de compra daquele país e tal. Então é por isso que a economia é um jogo de soma zero e deve ser um jogo de soma zero, porque se o governo gastar indiscriminadamente, ele vai acabar gerando inflação, porque ele vai imprimir moeda. A moeda por si só ela não tem valor, ela tem que estar atrelada à produção, pelo menos na teoria. Em macroeconomia, muito dessas regras são desrespeitadas por geopolítica, né, manipulações cambiais para poder ter mais competitividade da sua moeda, tem tudo isso. Mas eu estou falando de uma economia, estou falando assim de uma maneira geral, uma maneira mais simplificada, para não complicar muito para a galera poder entender. Então, é o bolo ali, né, e tudo. Se o Estado está gastando mais do que ele arrecada ou do que ele tem para gastar, ele vai ter que imprimir dinheiro. Ou ele vai tomar emprestado a juros, junto ao mercado, ou ele vai imprimir dinheiro, vai injetar dinheiro na economia. Só que você está injetando um dinheiro na economia sem gerar riqueza, sem produção, sem atrelar esse dinheiro à produção. E aí o que você gera? Você gera uma moeda sem estar atrelada à riqueza, né? Então, pode-se gerar uma inflação a partir daí. Obviamente que em macroeconomia isso é muito mais complicado, você tem vários agentes, você tem vários interferências geopolíticas, acordos entre países e tal, que deixa isso, por exemplo, os Estados Unidos não tem uma inflação alta há muitos anos, mesmo ele tendo déficits consecutivos, mas isso aí é por causa de acordos, o dólar é moeda de reserva de mercado, quando os Estados Unidos imprimem moeda demais, o que geraria inflação, parte dessa moeda ela é absorvida pelos outros países, porque tem fundos em dólares e aí não quer que o dólar perca valor demais, né? E aí ele acaba comprando esses dólares, mas acaba importando uma inflação interna, porque ao comprar esses dólares ele está emitindo moeda própria. Então é todo um desequilíbrio que a economia americana gera no mundo. Mas eu não vou entrar nessa parte de macroeconomia para não confundir vocês. Mas sim, a economia é um jogo de soma zero, porque ela tem um limite, é o PIB, que é o bolo, e esse PIB ele é repartido entre o setor produtivo, que é capitalistas e investidores, empresários ou o que seja, força laboral, e o Estado que faz a arrecadação. É isso.